Manuel Santiago foi um artista amazonense de experiência internacional e grande renome no Brasil, que viveu durante o século XX. Nasceu em Manaus em 1897 e morreu no Rio de Janeiro em 1987. Ainda muito pequeno, em 1903, mudou-se com os pais para Belém, cidade onde iniciou seus estudos de desenho e pintura. Em 1918, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde frequentou a Escola Nacional de Belas Artes e foi aluno de Rodolfo Chambelán e de João Batista da Costa. Casou-se com a pintora Idéia Santiago, com quem compartilhou não apenas a arte, mas o espírito intelectual. Ainda no Rio de Janeiro, teve aulas particulares no ateliê de Eliseu Visconti e, posteriormente, completou sua formação acadêmica na Europa, após ganhar em 1927 o prêmio Viagem ao Estrangeiro, concedido pelo Salão Nacional de Belas Artes. Sua pintura, deste modo, recebeu influências diretas da Escola de Paris, reforçando um estilo impressionista tardio, que pode ser percebido através de sua paleta luminosa e vibrante. Nas pinturas de Manuel Santiago, figuram principalmente nus femininos, paisagens da natureza e da mitologia amazônica, a paisagem do Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros pelos quais ele passou, e pinturas de gênero. De modo geral, sua pintura é marcada pela exploração dos efeitos luminosos e pinceladas livres, características do impressionismo. Sua atividade artística se concentra entre os anos 20 e 80 do século passado, período marcado por acontecimentos irreparáveis em todo o globo, tais como a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã. No Brasil, houve acontecimentos tais como a Coluna Prestes, a Revolução Constitucionalista, a ascensão e a dissolução da Era Vargas e o período do regime militar. Quanto ao contexto artístico internacional, o século XX foi um período de profundas transformações. Os movimentos de vanguarda, sobretudo o dadaísmo, engendraram a ruptura da arte com a sociedade burguesa, que eles viam como a ocasionadora das grandes guerras. Além disso, a invenção da fotografia e a lógica da produção em série, levada a cabo pela Bauhaus, também contribuíram para as reformulações do Estatuto da Arte ao longo do século XX. De qualquer modo, os estilos artísticos tradicionais, baseados sobretudo nos ideais humanistas da Renascença, não se esgotaram. O conceito de beleza, a valorização do espírito e da inteligência, a ordem, a harmonia e o ideal, assim como a noção de obra de arte única e do gênio artístico, por mais que tivessem sofrido um abalo sem precedentes, não foram de modo algum retirados da arte. No Brasil, as repercussões das vanguardas não se propagaram do mesmo modo, até mesmo porque é preciso observar que o contexto geral que levou os europeus a romperem com a noção clássica de arte se deveu a especificidades geográficas e históricas. Assim, por volta dos anos 20 do século passado,
Enquanto os europeus buscavam rompimento com as instituições, os modernistas brasileiros buscavam amparo e a legitimação. E do mesmo modo, enquanto aqueles pretendiam, entre outras coisas, extrapolar a pintura, aqui os modernistas buscavam se opor ao estilo neoclássico, sem necessariamente renunciar aos moldes formais da pintura. Durante o século XX, a arte brasileira, acompanhando o movimento do tempo, passou por diversas transformações, e gradualmente a predominância da tendência ao academismo e ao neoclássico foi aos poucos se diluindo. Uma tendência, porém, que perdurou e perdura até hoje no Brasil é a autodeclarada hegemonia artística do eixo Rio-São Paulo. Mas isso não se deu de modo arbitrário, já que a Academia Imperial de Belas Artes foi fundada no Rio de Janeiro, em 1816, e a cidade foi a capital do Brasil de 1763 a 1960. São Paulo, por sua vez, foi onde ocorreu a Semana de Arte Moderna, em 1922. Foi então, neste sentido, que Manuel Santiago mudou-se de Belém para o Rio de Janeiro em 1918. O artista buscava a inserção e o desenvolvimento de sua pintura no incontestável núcleo da arte no Brasil. A trajetória artístico-acadêmica de Manuel Santiago não se deu de modo repentino, o que significa dizer que ele de fato vivenciou o cenário artístico carioca antes de ir à Europa. Quando ele ganhou o prêmio Viagem ao Estrangeiro no Salão Nacional de Belas Artes, em 1927, já havia o disputado antes, em 1926. Em 1934, Manuel Santiago passou a integrar o Núcleo Bernardelli como professor. O Núcleo Bernardelli, fundado em 1931, no Rio de Janeiro, se constituiu como uma alternativa ao ensino oficial da Escola Nacional de Belas Artes. Durante o período que passou em Paris, de 1928 a 1932, Manuel Santiago foi aluno do pintor Louis-François Billot. Expôs em diversos salões franceses, tais como o Salão de Outono e o Salão Colonial dos Artistas Franceses. E ainda na capital francesa, conviveu e trocou conhecimento com outros artistas brasileiros, como Di Cavalcanti, Quirino Campofiorito, Armando Viana e Cândido Portinari. A amizade com Portinari, porém, já vinha de longa data, desde as aulas na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1923, Portinari pintou um retrato do amigo amazonense. Dentre as pinturas que retratam cenas e lendas amazônicas estão Flor do Igarapé, de 1925, e O Curupira, de 1926. A obra que lhe conferiu o prêmio de viagem foi Marajoaras, de 1927. Por mais que a pintura de Manuel Santiago tenha posteriormente se voltado para a retratação da paisagem, principalmente do Rio de Janeiro, o sentimento de pertencimento e identificação com sua terra natal sempre o acompanhou. Aliás, Manuel Santiago compartilhava as aspirações nacionalistas iniciadas pelo modernismo brasileiro. Mas o que diferenciava as aspirações nacionalistas de Manuel Santiago era que ele buscava, além da valorização indígena, a valorização do caboclo amazonense, que ele via como um tipo brasileiro muito específico. Numa entrevista de 1927, o artista disse o seguinte:
A nossa paisagem, o nosso ambiente, a nossa gente, as nossas lendas, o sentimento tradicionalista do povo, tem um cunho individual, rigorosamente caracterizado, que não se confunde com o que é alheio. O nosso caboclo amazonense é, por exemplo, um tipo perfeitamente definido. Tendo um tipo físico próprio, vive num mundo à parte. Na tela Flor de Igarapé, há uma figura feminina desnuda, deitada às margens do rio, com um ar despreocupado. Ao fundo, há uma outra figura, que parece se tratar de um barqueiro. Este encontra-se vestido. Esta é uma tela que ilustra a questão da valorização do caboclo em Manuel Santiago, pois fica evidente que não se trata da representação de uma índia, uma vez que não há qualquer vestígio da indumentária indígena. Além do mais, a figura vestido ao fundo reforça esta proposição. Por fim, o título Flor de Igarapé confirma que se trata de uma representação amazônica. Esta composição de Manuel Santiago pode ser interpretada como uma Vênus amazônica, por sua semelhança com a tela Nascimento de Vênus, do pintor francês Alexandre Cabanel. Na tela O Curupira, vemos uma representação um tanto sensual da lenda amazônica. Na composição, uma índia dorme tranquilamente na rede, enquanto a figura lendária se aproxima mansamente. O torso nu da índia e o modo como ela está deitada, com uma perna flexionada em contraste com a mansa aproximação da criatura, criam a atmosfera. Parece que o Curupira foi envolvido pela doçura e sensualidade da Índia, que pode ser interpretada como uma ninfa selvagem. Isso porque a composição de Manuel Santiago pode ser comparada com a tela Ninfas e Sátiro, do pintor francês William Adolphe Bouguereau. A aproximação entre as telas de Manuel Santiago e a dos pintores franceses, neoclássicos, não é de modo algum arbitrária. O pintor amazonense, inegavelmente, inspirava-se nos franceses e na temática mitológica representada por eles. Manuel Santiago mesclou elementos da antiguidade clássica e indígenas e o fez de modo primoroso. Suas telas possuem força simbólica e alcance poético. Suas pinceladas precisas e luminosas e sua paleta vibrante propiciam um envolvimento com a temática fantástica. Até a década de 60, Manuel Santiago não havia sido devidamente reconhecido em sua terra natal. Isso começou a mudar quando o historiador Arthur César Ferreira Reis assumiu o governo do Amazonas, em 1964. O governador conferiu o nome do pintor à Pinacoteca do Estado do Amazonas, instituída em 1965. Em 1967, por convite de Arthur Reis, Manuel Santiago publicou o livro Lendas Amazônicas. O livro é composto por 10 narrativas de lendas amazônicas, escritas pelo pintor. Em conjunto com 20 gravuras, também de sua autoria. O prefácio do livro foi escrito pelo próprio Arthur Reis, que disse: Manuel Santiago nasceu no Amazonas. É o seu maior artista do pincel. Sua projeção no cenário artístico do Brasil não se pode medir por esta ou aquela manifestação, mas por todo um conjunto intenso de quadros que lhe asseguram a renomada que lançou e provocaram o pronunciamento entusiasta de uma crítica exigente. De fato, a produção de Manuel Santiago é extensa e não se limita a uma ou outra temática. Suas telas estão espalhadas pelo Brasil,
em acervos de museus e particulares. Algumas ainda podem ser encontradas à venda em sites especializados. Fazem parte do acervo da Pinacoteca do Estado do Amazonas: A Cobra Grande, Iara, Intimidade e o Curupira. Manuel Santiago foi, sem dúvida alguma, um dos maiores artistas amazonenses, e o maior testemunho disso é, antes de tudo, a sua própria trajetória artística e sua obra. E a história da arte do Amazonas torna-se maior e mais fecunda por ter Manuel Santiago em sua narrativa.